Olá, essa é mais uma aula do nosso curso de leitura e interpretação de projetos. Nessa aula nós vamos falar sobre planta de cobertura. Se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, corre lá, dá uma olhadinha nos vídeos e volta aqui para nós continuarmos. Então vamos lá? Então, afinal de contas, o que é uma planta de cobertura? Essa planta vai compreender a projeção superior da edificação. É como se nós olhássemos de cima para baixo e considerar todas as informações do telhado. É essa planta que vai trazer o tipo de telha, a inclinação dessa telha. É nessa planta que nós conseguimos perceber aonde é coberta e aonde não é, onde tem rufos, onde tem calhas. É essa planta que traz para nós todas as informações do telhado daquela casa. Então, nós percebemos aqui no nosso esquema a vista superior da edificação dentro do nosso lote, e aqui nós temos destacado o contorno daquilo que é coberto, que vai vir representado para nós em um desenho em duas dimensões. Nós temos aqui, o mesmo destaque do telhado. Então, essa planta, a função dela é trazer todas as informações a respeito da cobertura e das áreas cobertas do projeto. Então, agora que nós já sabemos a função da planta de cobertura, vamos entender todos os elementos representados aqui na planta de cobertura do nosso projeto. Então, nós identificamos a planta, assim como as outras, pelo título. O subtítulo dela traz a escala para nós. Essa planta está representada na escala 1:100. Ou seja, ela está 100 vezes menor que o objeto real. Então, nós temos aqui representado a delimitação do telhado, conforme nós acabamos de ver. Como nós já vimos lá na primeira aula, as diferentes espessuras de linhas nos permitem mostrar com mais detalhes o nosso projeto. Nesse caso da planta de cobertura, essas diferenças de espessuras de linha são utilizadas para mostrar as alturas dos nossos telhados. Então, aquilo que está mais perto do observador, ou seja, aquilo que está mais alto, vai ser representado com linha mais grossa. E à medida que estiver mais longe do observador, ou seja, mais baixo, vai ser representado com linhas mais finas. Voltando aqui para o nosso esquema, nós podemos perceber que o que está mais alto é esse telhado aqui, que está mais perto do observador, pois eu estou olhando de cima. E o que vai ser representado com linha mais fina, por exemplo, é o que estiver mais perto do chão, mais perto deste piso. Essas diferenças de espessuras de linha nessa planta vai nos permitir, então, identificar, junto com outros desenhos, se existem diferentes alturas do telhado, por exemplo. Então, nós temos aqui, em linha mais grossa, este telhado, que está dividido por uma linha. Essa divisão vai contar para nós que esse telhado possui duas águas. A água de um telhado é a direção em que esse telhado vai conduzir a água pluvial. Então, este telhado aqui conduz a água que cai sobre ele em duas direções. Nós temos aqui também indicado por uma seta a direção da inclinação desta água. Então, toda a água que cair sobre esse lado do telhado vai ser direcionada para esse sentido. E toda a água que cair sobre este lado do telhado vai ser direcionada para esse sentido. Cada direção em que um telhado joga a água da chuva é considerado uma água do telhado. Nós temos aqui também este outro telhado, representado em uma linha mais fina, que só possui uma água, indicada aqui por apenas uma seta nessa direção. Além disso, nós temos aqui, junto com a seta de direção da água do telhado, uma informação de texto que traz para nós o tipo de telha e a inclinação dessa telha. Essa informação é muito importante para quem vai estar executando a obra, e também, se você vai fazer uma modelagem 3D, você precisa dessa informação para você saber a inclinação deste telhado e para você saber qual aparência essa telha precisa ter. Além desses elementos, nós temos aqui linhas tracejadas. Essas linhas tracejadas indicam para nós que existem elementos em projeção, que estão identificados por uma informação de texto que diz para nós que é a projeção da edificação. O que quer dizer que este telhado avança além do limite das paredes externas dessa edificação. Esse avanço no telhado nós chamamos de beiral, que tem a finalidade de provocar que a água da chuva tenha uma queda afastada dos limites externos da edificação
edificação para que essa água não escorra pela fachada ou pelas paredes desta casa. Além disso, nós temos aqui também essas informações de medidas, que são as cotas, assim como nós vimos nos outros desenhos, e nesse caso, essas cotas vão estar cotando para nós os tamanhos desses telhados, as medidas desse telhado em planta. Nós temos aqui, ó, identificado, por exemplo, a medida deste beiral. Então, eu sei, por exemplo, que a minha edificação toda tem 13,25 metros e eu tenho 60 centímetros de beiral de um lado, 60 centímetros de beiral de outro lado. Então, essas informações de medida também são muito importantes. E assim como nós vimos nas outras plantas, aqui também nós temos a indicação do norte do projeto. Então é isso, esses são os elementos da nossa planta de cobertura. Vamos dar sequência na próxima aula.